Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 135 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Sim, a primeira edição de 2022, nós estamos de volta para mais uma temporada. Eu sou Gabriel Curti, volto ao comando da nossa atração com as brilhantes Ana Paula Cerveira e Evelyn Guimarães, presentes nos comentários do episódio de hoje. Na produção, Renato Ribeiro faz sua estreia por aqui. Espero que todos vocês aí do outro lado estejam bem. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição de outras temporadas, vamos aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Padocast até o fim e depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3, como este que vocês escutam agora, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. Tem samba, política, futebol, história e muito mais. Não percam! Para o programa de hoje, que é o nosso primeiro de 2022, a gente preparou um balanço caprichado de como fica a Fórmula 1 na nova temporada. Nosso foco aqui é no que muda. Vamos passar pelo regulamento novo, os carros tão esperados que finalmente estão sendo lançados, as escalações que foram mexidas, o que há de diferente no calendário e muito mais. Sim, amigos, é claro que também falaremos de Lewis Hamilton, que sumiu e voltou, de Max Verstappen, que está em busca da defesa do título, e, claro, de Michael Masi, diretor de provas, que acabou virando protagonista da Fórmula 1 e está com um futuro mais do que ameaçado na categoria. Vamos ao que interessa então, meninas. Eu começo aqui com uma pergunta geral para vocês, começando então pela Ana. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Ana. Queria que você me respondesse o que você está mais curiosa para ver na temporada 2022 da Fórmula 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gá. Prazer estar aqui no primeiro Padocast de 2022. Eu estou ansiosa na verdade, gostaria muito de competitividade. Eu acho que em 2021 a gente teve muita competitividade, a gente teve muita disputa interessante. Por mais que Verstappen e Hamilton foram, né, os protagonistas de 2021, eu acho que 2022 com novos carros, novos regulamentos, equipes que desde a metade lá da temporada de 2021 já estava pensando em 2022, então eu realmente espero que exista aí uma terceira equipe, quem sabe que não vá despontar aí junto com Mercedes e Red Bull, que teoricamente vão ser as protagonistas novamente, mas eu quero competitividade e, claro, muito caos. Gostamos. Competitividade e caos talvez seja a receita perfeita para uma temporada perfeita. Eve, bom dia, boa tarde, boa noite para você. O que você está mais curiosa para ver na temporada? Olá, Gá, Ana, Renato Ribeiro, Central 3 e a todos os nossos ouvintes, espectadores e tudo mais. Um grande prazer abrir a temporada do Padocast. Olha, eu tô com receio, porque assim, outro dia eu li uma teoria muito louca que mandaram para mim no Twitter, que era assim: ô Evelyn, você acha que se o BBB 20 e o BBB 21 foi tão legal, foi tão intenso, assim como a temporada da Fórmula 1, e agora tem esse BBB meio capenga aí, não é um sinal? Espero que não seja um sinal. Afinal, o elenco permanece o mesmo e isso já é bem positivo. Então, assim, não tenho esse termo, mas a minha maior curiosidade mesmo são os carros. Assim, eu estou muito curiosa para saber, para ver esses carros, para ver as soluções que as equipes vão trazer para esse novo regulamento. É um novo conceito, é tudo muito diferente. Então, assim, estou muito curiosa para isso, para entender esse regulamento, para ver esses carros e ver se vai funcionar tudo direitinho, conforme está lá no simulador, né, em todos os estudos de Fórmula 1, FIA e das equipes. Então, para mim, essa é a maior curiosidade de todas. Eles me prometeram que vai ter mais ultrapassagem, mais disputa. Se isso não acontecer, a gente tem que colocar a FIA no Procon. Sim. Ou no paredão. Ou no paredão, já que você falou do Big Brother, exatamente. Ô, Eve, para a gente seguir aqui, então, começar a desenvolver nossos temas, eu queria que você ajudasse a gente com aquela sua categoria de sempre, explicando quais as principais mudanças no regulamento. O que o fã da Fórmula 1 precisa ver com mais atenção? Você pode se alongar nessa resposta, que para quem ouve a gente, mas não está tão habituado assim, explica aqui que vai mudar tanto.
Então, na verdade, o que a Fórmula 1 pensa? Por que a gente está por que estamos tão ansiosos por esse novo regulamento? Porque é um conceito completamente diferente de carro, né? Porque até ano passado os carros tinham uma grande liberdade aerodinâmica, eram carros mais largos, com asas mais largas. E os projetistas trabalhavam muito em cima dessas asas, da asa dianteira, daqueles bargeboards, né, que são todas aqueles pequenos elementos ali na frente né, logo atrás do pneu dianteiro, e tudo aquilo para entender ali o fluxo de ar e tudo mais. Só que os carros eram muito velozes, como a Fórmula 1 queria, mas produziam muita pressão aerodinâmica e o ar sujo. Então, assim, quem vem atrás não consegue fazer a ultrapassagem, enfim, isso vem de muito tempo, né? Aí, o que foi pensado para esse novo regulamento? Mudar um pouco esse conceito, limpar um pouco o carro, e aí eles pensaram no efeito solo, né? Que você tira ali todos esses bargeboards, você limpa a lateral do carro, você faz com que você trabalha melhor a parte dianteira, né? A asa dianteira e tal, para fazer esse ar entrar por ali, que aí seria uma entrada mais larga e vai afunilando né, aí o fluxo vai para um lugar mesmo, o ar sai para cima e você tem esse efeito solo, criando um downforce do mesmo jeito e tudo mais, mas gerando um ar limpo, né? Então, assim, quem vem atrás de você consegue se aproximar. Essa é a simulação. Esse efeito solo já foi usado na Fórmula 1 antes, ele foi usado lá entre o fim da década de 70, começo dos anos 80, mas a concepção dele era um pouco diferente do que nós vamos ver nessa temporada. Ele tinha aquelas saias gigantes, porque você tem que fazer o ar passar por ali de algum jeito, né? Então, nesse momento, a FIA vai trabalhar muito com os side pods, vai trabalhar muito com a lateral do carro para evitar isso. E naquela época também houve muitos acidentes, por isso que o efeito solo foi proibido, porque o carro ficava muito sensível àquilo que estava, né? Se você tinha uma ondulação maior na pista, se tinha alguma coisa. Então, assim, fazia o assoalho do carro bater muito no chão e isso cortava o fluxo de ar que passa por ali, né? E aí o carro, imagina, né? O ar preso dentro do carro, podia acontecer qualquer coisa. Então, assim, aí tinha aquelas decolagens, o acidente do Gilles Villeneuve foi, acho que talvez o maior exemplo disso. Então, para minimizar isso, para tirar um pouco desse risco, então a FIA vem com outras soluções para essa passagem de ar. Então, é isso que a gente precisa ver muito, né? Então, quando os carros começarem a ser lançados, dá uma olhada melhor ali na parte lateral, no side, por onde que esse fluxo de ar vai passar, a parte dianteira do carro, então aquela asa, né? Hoje, por exemplo, hoje as asas, hoje não, né? Até ano passado as asas eram muito largas, com muitos degraizinhos, né? E tudo mais, porque controlava ali a passagem do ar. Agora não, né? Ela é mais simples, ela tem menos, vão ser 4 degraus e tudo mais, e é isso. Né? Então, assim, fica muito atento à parte dianteira do carro, a essa parte lateral. Você vai ver, vai sentir uma grande diferença para o ano passado, não vai ter mais todas aquelas escadinhas, aquelas escaminhas, todas aquelas coisas, porque penduricalhos, agora... né? Isso, todos aqueles penduricalhos não vai ter, né? O carro vai estar muito, muito limpo por causa, principalmente dessa passagem do ar, que ela, né? Que o efeito solo basicamente é você fazer uma coisa, direcionar o ar de um momento mais, né? Assim, de forma mais larga até ele afunilar e sair na traseira do carro. Basicamente é isso. Mas essa é a grande mudança, a principal mudança é aquilo que, quando a gente vê o carro, é o que vai chamar muita atenção. Asas dianteiras e asas traseiras completamente diferentes, difusores, tudo para melhorar essa questão da aerodinâmica e você conseguir, então, seguir um carro ou outro. Dentro disso, os pneus vão ser maiores, né? Então, assim, 18 polegadas, e isso vai ser muito interessante, né? Muito interessante, eles têm uma coberturazinha para também a trabalhar com esse efeito solo. Então, assim, são coisas que a gente vai poder observar melhor a partir dessa semana, né, com os lançamentos aí de Red Bull,
Aston Martin, McLaren. Então, ficar muito atento a esses elementos que são muito diferentes dos carros do ano passado. Ô, Eve, eu não coloquei isso no roteiro, mas agora que você falou do pneu, um temor que eu já vi muita gente tendo é que esses pneus maiores, eles desgastem muito menos. E que isso deixe de ser um fator na temporada 2022, que a gente não veja o fator pneu entrando em ação, porque a Pirelli talvez não tenha tido tempo de fazer pneus tão eficientes para uma disputa. Você acha que isso pode acontecer? É difícil prever a dinâmica das corridas, né? Mas, na verdade, eu imagino que a Pirelli tenha tido um foco mais convencional, digamos assim. Então, pneus mais fortes para simplesmente deixar a ação para a pista. Então, tirar o foco dos pneus, porque os pneus tinham um grande peso sobre as corridas, sobre as estratégias, sobre treino classificatório, né? Então, por exemplo, esse ano caiu a questão do piloto ter de largar com um pneu que escolheu no Q2 ali para o top 10, né? Então, assim, não tem mais isso por causa dos pneus. Então, você cria também mais uma expectativa ali, mas ao mesmo tempo é uma coisa mais conservadora, porque eles querem deixar todo o foco para o desempenho do carro. Então, se o carro se você consegue trabalhar melhor com a questão das ultrapassagens, com a questão da velocidade, porque também não quer perder velocidade, né? Esses carros. Trabalhar com a movimentação da pista. Eu acho que pode funcionar. Acho que você tirar um pouco o peso dos pneus é algo interessante para essa temporada. Vamos ver se funciona desse jeito, né? Mas eu acho que a princípio vai funcionar assim. Muito bem. Ô, Ana, olhando para os carros que estão sendo lançados, né? Para deixar claro para o pessoal que a gente está gravando, só a Haas lançou o carro no momento da nossa gravação, porque se a gente fosse esperar os próximos lançamentos, ficaria muito em cima da hora e o podcast acabaria atrasando. Mas no momento que o podcast foi lançado, a Red Bull também já lançou o seu carro. Olhando para a Haas, Ana, mas principalmente para os conceitos que a Fórmula 1 lançou de carro alguns meses atrás, o que mais te chama a atenção? Eu acho que tudo que a Eve explicou me chama atenção, mas a parte de tentar diminuir a turbulência e dar uma melhoria aerodinâmica para o carro é o que, na teoria, eu acho que é muito interessante e vai ser mais interessante se realmente funcionar. O design do carro, pelo que a gente pode perceber, é um design também feito para dar mais aderência aos carros. Os pneus que a gente também não sabe como vai funcionar, mas se realmente funcionar, se realmente tirar esse peso do pneu, vai mudar as estratégias, vai dar realmente mais atenção à ação na pista, como a Eve falou. Mas eu acho que essa parte em relação a tentar deixar os carros mais próximos, a promover mais disputas roda a roda, mais ultrapassagens, é o que mais me chama atenção. Eu, sinceramente, acho que isso vai acontecer, pelo menos não lógico, na primeira corrida isso já vai acontecer, mas ao longo, pelo menos dessa primeira metade da temporada, porque as equipes já dizem que elas estão estudando como desenvolver isso no momento. Eu acho que conforme elas forem entendendo melhor o regulamento, entendendo o que elas podem fazer, os truques, né, as artimanhas que elas forem achando dentro do regulamento, eu acho que isso vai acontecendo. Mas essa parte de melhorar a aerodinâmica e promover mais ultrapassagens, que foi uma coisa que a gente viu, mas não viu tanto, porque Mercedes e Red Bull despontaram na frente, eu acho que vai ser muito interessante para essas equipes que também querem ganhar um destaque nesse ano. Pois é, né? E como a Ana falou, a gente teve uma última temporada muito boa, em termos competitivos foi espetacular, porque a temporada chegou na corrida final com os dois primeiros empatados, chegou na última volta com um campeão e depois virou outro, isso foi fantástico. E também tivemos grandes corridas, isso é verdade. Mas muitas dessas grandes corridas aconteceram por causa de safety car, de bandeira vermelha, de chuva. Então, a tendência que a Fórmula 1 quer seguir é que as corridas sejam naturalmente melhores, que elas não precisem ter tantos elementos extras acontecendo. Se vai acontecer, acho que só o tempo vai dizer para a gente, mas a intenção da Fórmula 1 claramente é essa. Ô Eve, o que a gente espera desses novos carros em termos de performance e de soluções das equipes? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque a gente não viu ainda todos esses carros na pista, né? A primeira sessão de treinos vai acontecer no final desse mês, lá em Barcelona, e depois depois serão mais 3 dias no Bahrein. Mas a expectativa, assim, é que o carro não perca
velocidade, né? Então que ele continue assim, nessa toada que a gente vinha tendo nesses últimos regulamentos, então que ele ainda mantenha a velocidade alta, ainda seja muito rápido. Acho que isso vai ser gradativo, não vai ser de uma hora para outra, mas muitos dirigentes aí, muitos diretores técnicos, engenheiros, falando que isso deve acontecer sim, que não deve perder demais. Eu acho que a gente vai ter mais autonomia, que é isso que a Fórmula 1 quer. Então, assim, você trabalhar mais com as coisas dentro da pista e mudar a história dentro da pista, e por isso os carros precisam ser dessa forma. Então, assim, é muito difícil mesmo você prever como vai acontecer. Mas, por exemplo, as simulações agora já apontam que a perda ali, né, um carro seguindo o outro já está em 80%, então assim, isso já é bem positivo, então o cara consegue fazer ultrapassagens mais facilmente, não depende tanto da pista, não depende tanto daquele momento dos pneus, o cara não vai ficar ali no ar sujo, não vai perder aderência. Então assim, eu acho que a gente pode ter corridas bem interessantes e um carro muito interessante, um carro que realmente entregue essa velocidade, entregue desempenho, entregue eficiência mesmo, né? Particularmente, assim, eu fiquei um pouco triste porque eu gosto dos carrões do regulamento passado. Eu gosto do carro grande, largo e tudo mais. Mas, assim, mas vamos ver. Eu tô muito curiosa mesmo, para saber o que cada equipe vai fazer, apesar de ser a grande questão desse regulamento é que ele é muito restrito, né? Ele é muito restritivo. Então, assim, como você não tem mais os boards, você não tem mais todos esses aparatos em que os caras se apoiavam muito ali para criar downforce, vai ser interessante ver a saída que os projetistas vão encontrar, né? Pois é, também eu estou bem curioso para isso, mas ao mesmo tempo com esse mesmo temor, assim, esse regulamento mais restritivo talvez gere carros muito parecidos. Inclusive, o que se diz, né, internamente na Fórmula 1 entre as equipes é que em 2023 a gente vai ver 10 carros iguais. Né? Sim, 2022, a Ferrari talvez falou isso, né? A Ferrari falou isso. Que inclusive, a própria Ferrari garante que para 2022 ela vai ter um carro cheio de inovações. Para 2023 eu acho que vai estar todo mundo igual. Então, eu estou curioso para ver esse movimento. Assim, talvez a Fórmula 1 que vai ficar com um aspecto mais parecido com o da Indy no carro, talvez fique com carros mais parecidos mesmo com o da Indy se todo mundo for igual, né? Então vamos ficar de olho no que vai acontecer nesses próximos meses. Ô, Ana, voltando um pouco àquilo que a gente acabou de falar, em termos de ultrapassagens, coisas do tipo, né? A grande promessa da Fórmula 1 é que esses novos carros vão permitir mais ultrapassagens, mais disputas, menos turbulência. A gente deve acreditar nisso. Eu lembro que Nico Hülkenberg foi no simulador do carro e falou: não sei se isso vai acontecer. Ele está de recalque porque ele está fora da Fórmula 1 ou a gente deve temer? Eu, sinceramente, falando por mim, eu acredito, eu gosto de acreditar, mas eu entendo também, justamente por uma entrevista, inclusive, do Mike Elliott, que é o diretor técnico da Mercedes, que ele disse que, igual a Eve também comentou, não vai ser uma coisa de uma hora para outra. Vai depender muito, eu acho que da interpretação que as equipes vão ter desse regulamento, porque é muito restritivo e para justamente em 2023 a gente não ter carros iguais, eu acho que vai depender muito das análises, dos estudos que as equipes vão fazer conforme o campeonato for passando. A Fórmula 1 sempre apresenta essas atualizações, igual a gente teve no ano passado, que surpreendem muita gente, então eu espero que isso possa nos surpreender também, mas eu acho que o regulamento como ele vai precisar ser bem interpretado pelas equipes para trazer justamente o que a Fórmula 1 quer propor para essas equipes. Então, eu acho que gerenciar bem os recursos que os times têm, gerenciar também o teto de gastos, que é uma coisa que diminuiu agora para 2022 e que está sendo um impasse entre as equipes também na Fórmula 1, mas eu concordo com o Mike Elliott nesse sentido. Eu acho que vai demorar um pouco para eles conseguirem entender como as coisas estão indo, para que caminho estão indo e o que eles podem fazer para melhorar dentro do regulamento. Mas eu me mantenho esperançosa, pelo menos por agora. Muito bem. Ô, Eve, dá um medinho, né? Porque os carros vão ser muito diferentes do que a gente tinha no passado. Você já falou que gostava dos carros do ano passado, carros imponentes, carros
portentosos. E depois de tanta corrida boa, de uma temporada espetacular, era hora de mudança? Não tinha jeito mesmo? Pois é, a temporada passada, sabe, ela pegou todo mundo de surpresa, assim, ninguém esperava aquilo ali, né? Aquela dificuldade. Você vê, uma mudança muito sutil no regulamento, né? Que foi a questão da redução do downforce, o corte do assoalho. Ela criou uma oportunidade muito interessante, né? E o fato da Red Bull ter feito um desenvolvimento ao longo da temporada de 2020 pensando nisso, né? Pensando nesse corte e tal, e a Mercedes, por outro lado, optando por um caminho completamente diferente, depois tendo que voltar atrás e tudo mais, no momento em que Alex Espargaró passa por aqui. Então você tem o quê? Uma oportunidade muito, muito rara ali, né? E a Red Bull conseguiu virar o jogo ali para cima da Mercedes, pegar a Mercedes no contrapé até que ela conseguiu desenvolver o carro e tal. Mas foi uma coisa muito sutil, né? E aí você contando com Max Verstappen, uma equipe poderosa como é a Red Bull e tudo mais, sem falar em Hamilton e Mercedes e tal, foi espetacular. Foi absolutamente espetacular, né? E o fato do regulamento ser um pouco estável, né? Então, assim, quem desenvolveu o carro de 2020 conseguiu atualizações interessantes para 2021, né? Não foi só a Red Bull, a AlphaTauri, por exemplo, que foi uma equipe que cresceu ao longo da temporada, a McLaren na primeira parte da temporada, a própria Ferrari, né? Então, assim, ele proporcionou isso pela estabilidade da regra. E certamente dá medo, dá muito medo, porque a temporada foi muito interessante mesmo. Foi realmente. E aí, um capítulo 2 dessa temporada, né, seria interessante também de acompanhar naqueles mesmos termos, né? Mas vamos ver, vamos dar uma chance para esse regulamento novo. Como a gente. Assim, eu não imagino pela quantidade de gente trabalhando, pelo tempo que eles estão trabalhando nisso, que, por exemplo, Mercedes e Red Bull caiam no pelotão. Eu não imagino isso, sabe? Né, falando em termos de ano passado, eles ficaram a boa parte da temporada brigando entre si, né? E com o adicional que a Red Bull investiu no carro do ano passado até praticamente o fim da temporada. Mas mesmo assim eu não espero, por causa do poder ali da engenharia dessas duas equipes. Agora, o que abre para esse novo campeonato é a possibilidade de, por exemplo, uma Ferrari, né, pelo orçamento que ela, né, pelo trabalho que ela tem, uma McLaren, uma Alpine, alguma coisa assim, conseguir se aproximar mais delas do que até ano passado. Porque ano passado, ainda assim, apesar da briga extremamente acirrada que havia entre Red Bull e Mercedes, o abismo para as outras continuava grande. Né? Então, talvez esse regulamento venha numa boa hora para tentar juntar, para tentar reduzir essa diferença. Muito bem. Agora vamos mudar um pouquinho, virar um pouquinho a chave para falar de calendário, né? Da cronograma com 23 corridas. A Fórmula 1 gosta de uma emoção, né? Ela gosta de um aperreio. Eu também vou pedir para vocês duas que nessas respostas vocês podem se alongar um pouquinho, porque eu fiz 2 perguntinhas só sobre calendário. Então, Ana e Eve podem falar bastante se vocês quiserem. O que vocês quiserem falar de calendário, tá liberado. Não precisa só se ater à pergunta, não. Ana, eu vou começar com você, então. 23 corridas. Queria saber o que você acha desse tamanho um pouco exagerado, ao meu ver, de calendário, mas que você falasse também de quais corridas você mais quer ver, e também de quais corridas você acha que estão sobrando nesse calendário. O calendário, desde quando a Fórmula 1 anunciou esse calendário, eu acho que é um grande problema, porque eu entendo a visão como fã de Fórmula 1, que quer ver cada vez mais corridas, quer que a Fórmula 1 2021 se repita e aconteça em 2022. Mas em termos de logística, porque é um calendário extremamente maluco, em termos de até
os pilotos se manterem, não só os pilotos, as equipes também, todo mundo se manter apto para fazer milhares de viagens, para levar equipamento, para conseguir estar com a saúde mental talvez em dia, para conseguir trabalhar também, eu acho que é uma loucura total. Eu sempre defendi, lógico, eu gosto de assistir muitas corridas de Fórmula 1, mas eu gosto de um calendário com 19, 18 corridas, mais enxuto, que eu acho que também dá mais emoção no sentido de os pilotos têm menos corridas aí para conseguir um resultado possível. Então, eu acho que menos corridas seria, a meu ver, o mais correto, mas eu entendo quem gosta de um calendário cheio, principalmente na visão do fã, que quer ver a Fórmula 1 correndo cada vez mais, esperando que a competitividade realmente aconteça em 2022. Agora, em relação às corridas que eu estou mais ansiosa para assistir, eu gostaria de ver Spa-Francorchamps realmente acontecendo neste ano de 2022. Eu acho que é a corrida que eu estou mais ansiosa para ver, porque a gente não viu em 2021, então, com as mudanças que a gente teve na pista, eu acho que eu estou bem ansiosa para ver essa corrida. E eu estou ansiosa para ver as corridas que voltam ao calendário. A Austrália, por exemplo, é uma pista que eu gosto, então eu estou ansiosa também para assistir. E acho que eu estou mudando minha opinião sobre o GP de Mônaco. Depois de algumas análises comigo mesma, eu acho que Mônaco, talvez, eu gosto muito da tradição, que é uma pista tradicional, mas em relação ao calendário que a gente tem hoje na Fórmula 1, não sei se se encaixa tanto. Estou agradando o Vitor Martins, mas hoje eu não sei se se encaixa tanto. Quem chamou o Vitor Martins nesse podcast? Pois é. A enquete, tem uma enquete aqui, você sabe, o voto impresso. É incrível. Toda vez que falamos de calendário, o pessoal tenta dar o golpe em Mônaco. É triste isso. Pois é. Não, mas eu tenho uma solução assim que pode funcionar para Mônaco, Gá. Fala. Eu fui pega de surpresa no final de semana com o Clash da NASCAR. Eu me confundi do final de semana, achei que era no outro e foi nesse que passou. E não valeu nada, né? Numa pista que não tem completamente anacrônica, não tem como ter uma corrida de qualquer coisa naquilo que eles montaram lá em Los Angeles. Sim. Era no Rose Bowl, né? Então. Nossa. Aí, ok, né? Mas a Mônaco poderia ser um festival, assim, uma coisa assim, olha, vamos fazer aqui uma corrida desse tipo. Não, eu tô brincando, completamente brincadeira. Eu sou completamente contra o Vitor Martins, acho que tem que ter GP de Mônaco. Por um momento eu achei que você fosse passar aquela solução do Homem de Ferro, sabe? Que ele vai correr em Mônaco e a corrida acaba sendo levemente atribulada. Sim, claro. Fiscal. Ia ser interessante também. Uma batalha ali na piscina, eu achei legal. Pode funcionar. Com os lasers lá e tal. Ok. Me parece um pouco perigoso, mas fica aí a dica. Ô, Eve, agora com você. Chegada de Miami, Bahrein abrindo a temporada com a Arábia Saudita na sequência, Imola mantido, Singapura e Japão voltando, assim como Austrália e Canadá. Qual que é o seu balanço geral? Não, balanço geral não dá para falar, né? Qual que é o seu balanço total desse calendário? Assim, eu concordo com a Ana, eu acho que acho que para o fã é legal, porque tem corrida quase todo final de semana, enfim, mas para quem trabalha é um pouco, tanto dentro da Fórmula 1, como, né, quem acompanha e cobre a categoria, é realmente exaustivo. Quero muito entender como é que eles vão equilibrar isso até de um ponto de vista do teto orçamentário, né? Então, se de um ponto de vista você quer reduzir os gastos, você quer cortar coisas, deixar a coisa mais simples, mais barata, e de repente você vai viajar para 20 e tantos países, é um pouco contraditório, né? Mas assim, eu acho que o calendário está interessante, porque ele obedece, né? Assim, ele traz coisas interessantes, né? Então você tem Miami, eu estou muito curiosa para ver como vai ser, porque a Fórmula 1 está apostando muito nessa prova nos Estados Unidos, porque Miami é um centro de muito turismo, né? Tem muita coisa lá, muita gente, é a porta de entrada para muita gente que vai aos Estados Unidos. Então, assim, e tem um grande centro dentro do país também.
Então, estou muito curiosa para saber como vai ser a promoção dessa corrida, como vai ser a aceitação, como vai ser tudo que envolve a Fórmula 1 de novo. Já pensa numa terceira, né? O Toto Wolff falou isso numa entrevista recente, que existe muita expectativa, porque a Fórmula 1 está procurando uma terceira corrida nos Estados Unidos, então talvez o Miami abra essa. Né, deu um pouco ilumine um pouco essa questão lá no país. Então, estou muito curiosa para ver isso. A volta, né, de pistas como o Canadá, que eu adoro o GP do Canadá, para mim é um dos mais simpáticos de toda a temporada, a pista é muito legal. Então, assim, tô curiosa para saber, né? Tô ansiosa para ver a corrida no Canadá. As corridas que voltam, né? Japão, Austrália. Apesar de não gostar do circuito de Melbourne, eu acho a Austrália também uma das etapas mais legais do campeonato. Então, assim, acho ele cria realmente uma expectativa. Acho que algumas coisas poderiam sair tranquilamente. Essa corrida na Arábia, totalmente descartável. Pela pista, pelo país, por tudo. Não tem a menor chance de mencionar, tem isso. Não tem o menor apelo. Essa corrida na Arábia Saudita, ok, né? Money talks, mas assim. Então, mas a única questão do calendário tão intenso perde um pouco do brilho, né? Então, porque às vezes você tem uma corrida espetacular, como foi a parte final da temporada, né? Então você teve uma corrida absolutamente fantástica em São Paulo e não deu nem tempo da gente absorver aquela corrida porque na sexta-feira já tinha treino no Catar, né? Então assim. Inclusive, Eve, defendo isso desde o ano passado. Nada a favor do país Catar, tá? Mas a corrida, o GP do Catar, sofreu muito pelo GP de São Paulo. Porque eu vi muita gente tratando o GP do Catar como horrível, longe disso. Assim, foi muito longe de ter sido uma corrida ruim. Só que ela aconteceu 7 dias depois da melhor corrida do ano. Sim. É exatamente isso. Então, por exemplo, se você dá 2 semanas de diferença, 3 semanas às vezes, você tem como tirar mais daquele GP, você tem como absorver sabe, e criar uma expectativa muito grande para a próxima etapa. E isso não está acontecendo, né? Não está acontecendo. Então você tem corrida atrás de corrida ali, você nem lembra mais o que aconteceu, ou fica com essa grande expectativa que foi esse caso. Então, assim. Isso que esse calendário tão inchado corre esse risco. E é ruim para a Fórmula 1 e é ruim também do ponto de vista da popularidade, de você ali, né? Você deixa de ter essa ansiedade, esse suspense do que vai acontecer no próximo episódio, sabe? Uhum. Tem que ser que nem as séries, né? Tipo, olha, vai lançar um episódio hoje, o outro não sei aonde, dividir em 2 partes, essas coisas têm que acontecer para criar essa expectativa. Sim, This is Us do automobilismo, né? Sim. Mas isso é verdade, isso que a Eve falou de às vezes você esqueceu o que aconteceu em outra corrida e tal. Eu tava pensando agora há pouco, assim, né? O acidente do Russell e do Bottas foi ano passado. Assim, parece que faz uns 4 anos que isso aconteceu. Sim. Foi na segunda corrida do ano passado. Né? Que deu toda aquela confusão, Toto Wolff espetacular, Copa Renault Clio. O cara ia correr de Copa Clio e agora tá na Mercedes. Parece que faz 4 anos. Exatamente, mas assim, foi há 1000 anos isso, né? Dando um tapinha na cabeça do pobre do Bottas. Apontando assim para o Bottas também. Sim, espetacular. Mas foi há 1 milhão de anos, né? Então. Pois é. Eu vou começar então com a Ana agora para a gente falar de escalações, né, das equipes, os elencos para a temporada 2022 da Fórmula 1. Ana, várias equipes continuam iguais, mas a Alfa Romeo mudou tudo, né? Saíram o Raikkonen e o Giovinazzi, entraram o Bottas e o Guan Yu Zhou. O que você acha? Como é que ele vai se sair essa equipe que ficou em 9º lugar na temporada passada? Então, ficou em 9º, tinha um carro muito ruim em 2021 e vai ter 2 pilotos que têm 2 grandes chances. O Bottas de liderar uma equipe, usar toda a experiência que ele tem na Fórmula 1 para conseguir desenvolver a Alfa Romeo, e o Zhou, que chega com grande aporte, grande força midiática, chega também, é o único estreante, né? É o único estreante da Fórmula 1 2022, então
ele chega com grande força e eles já trocaram elogios, já disseram que um vai ajudar o outro, que vão se desenvolver e tudo mais, mas a Alfa Romeo tem a questão de ser uma equipe que, pelo menos nos últimos anos, não conseguiu se bem desenvolver, eu acho. Pelo menos em 2021 ela foi muito ruim, foi muito abaixo. Então eu acho que o Bottas vai ter que quebrar um pouco a cabeça. Lógico que vai depender muito de como a Alfa Romeo está desenvolvendo o carro para 2022, que é um novo carro, um novo regulamento. E eu acho que o Bottas pode se aproveitar disso para conseguir, de alguma forma, brilhar. Lógico que eu acho que é muito longe do mesmo... Eu sei que ele foi muito questionável a temporada dele em 2021, mas é muito longe do que ele vivia na Mercedes para viver na Alfa Romeo. Mas mesmo assim, eu acho que o Bottas vai encontrar uma melhor paz de espírito na Alfa Romeo e quem sabe aí conseguir liderar a equipe e ajudar o Jules também nessa temporada de 2022. Eve, se quiser falar da Alfa Romeo também pode falar, mas queria puxar com você do Russell, né? Obviamente, porque dessas mudanças é a que mais chama atenção. Primeiro, posicionar o nosso ouvinte, né? Tem muitas equipes que vão seguir com a mesma escalação. Então, Red Bull continua igual, a Ferrari continua igual, a McLaren continua igual, a Alpine continua igual, a Aston Martin, a AlphaTauri e a Haas, certo? Uhum. As outras três mexem. Então, eu queria ouvir de você, pode falar da Alfa Romeo também se quiser, mas principalmente do Russell. O que esperamos do rapaz com uma chance de ouro na carreira? É verdade. Não, assim, só sobre a Alfa Romeo, a única coisa é ela apresentar o carro depois da primeira sessão de treinos, né? Então, isso já é opa, peraí, o que está acontecendo? Eu espero que eles façam a primeira sessão com os carros do Flintstones, com os pezinhos embaixo. Eu, no lugar de botinhas, me preocuparia, né? Mas ok. Sobre o Russell, então assim, acho que é o cara que guarda a maior expectativa para a temporada, né? Porque há muito tempo se fala em Russell na Mercedes, mas isso estava teimando em acontecer, né? Então assim, ele é o cara que veio aí da academia da Mercedes, né? A Mercedes colocou ele na Williams, tinha essa promessa, parecia que ele assumiria já no segundo ano de Fórmula 1, depois do primeiro ano de Williams, e nada, no segundo e nada, o cara vai, substitui o Hamilton lá, tem de usar a sapatilha do Hamilton, que é, sei lá, 3 números abaixo do pezão dele, e quase ganha a corrida, e nada de ir para a Mercedes, e nada. Então, assim, e a Mercedes teimando com o Bottas, então criou uma coisa, né? E lá na Mercedes, aquela questão lá, e ele na Williams, aquela questão de não, leão de treino, leão de classificação, aquela coisa, foi criando essa imagem, né? Foi fortalecendo essa coisa de você tirar mais de um carro ruim. E ficou com uma grande reputação o Russell, mesmo depois do que nós falamos agora há pouco aí de Imola, né? Apesar do que aconteceu em Imola, ele conseguiu manter essa expectativa até o final, até que finalmente o Toto Wolff falou, não, vamos mudar porque não tem mais condição. Então, assim, estou muito curiosa para entender, para ver esse Russell na Mercedes. Acho que ele é um cara muito, muito inteligente, acho que não vai bater de frente com o Hamilton. Acho que ele vai entrar numa vibe mais assim, olha, vamos trabalhar juntos, vamos aprender e tudo mais, e sabe, integrar bem a equipe, porque ele entende como a Mercedes trabalha, da maneira como o Toto Wolff vai e entende a posição do Hamilton dentro da equipe. Então, assim, acho que ele não vai bater de frente, vai entrar no bonde mesmo, mas acredito que vai ser mais, assim, eu vejo o Russell um pouco mais inteligente do que o Bottas e mais para o jogo do que o Bottas. Já tá, como estamos nesse tema, eu acho que o Russell vai jogar mais ali, ele não vai ficar olhando o que está acontecendo, né? Então, assim, acho que ele vai jogar mais, principalmente no que se a gente tiver uma repetição de Mercedes versus Red Bull. Acho que a Mercedes vai ter um bom aliado ali nessa briga, mas sem dúvida é o cara que mais carrega expectativa, é o cara que mais vai entregar, é onde todo mundo vai ficar mais de olho. Acho que ele entende mais ou menos essa pressão, mas eu vejo o Russell muito inteligente nesse sentido. Acho que ele não vai cair facilmente nessa armadilha. Eu fico imaginando a cabeça do Russell, porque assim, a cabeça dele, não só dele, eu acho que do staff todo, das pessoas que cercam ele, né? Porque
de fato, pela personalidade do Russell, ele vai querer chegar já vencendo corridas esse ano, de vez em quando incomodando o Hamilton e tal. Por outro lado, ele tem que colocar na cabeça dele que muito provavelmente, se ele fizer tudo direitinho, e se ele não for o Bottas, ele vai ter uns 10 anos de Mercedes sem o Hamilton, sabe? Sim. Porque ele é o futuro ele é muito novo. Ele é muito novo. Pensar a longo prazo. Exato, ele é o substituto do Hamilton. O substituto do Hamilton provavelmente não vai ser o cara que entrar no lugar do Hamilton, provavelmente vai ser o Russell, né? Sim. Então, isso eu acho que é o que eu estou mais curioso para ver, porque a personalidade do Russell é ir para cima, é peitar o cara que nem ele peitou o Bottas quando eles bateram, é ir para cima. Só que, por outro lado, ele precisa entender que o futuro dele depende de ser um pouco mais dócil nesse começo. Mas eu acho que o episódio com o Bottas em Imola deixou isso. Acho que foi uma coisa que deve ter ficado muito marcado para o Russell. Acho que ele entendeu a posição dele ali, tanto que depois ele vai e pede 1000 desculpas, né? Depois de tomar uma chamada do Wolff e tudo mais. Eu acho que aquele ponto ali é uma mudança para entender a parceria com o Hamilton na Mercedes. Eu vejo eu concordo completamente com você, Gaio. Eu acho que ele vai para cima, ele é jogador mesmo, ele vai tentar se impor, como ele se impôs quando ele teve a chance de substituir o Hamilton, como ele se impôs nessa briga aí com o Bottas em outras ocasiões, mas eu vejo o Russell bem mais assim, um cara que está entendendo a posição dele ali. Acho que não vai colocar tudo isso a perder por uma temporada, sabe? Mas assim, o cara, né, tem uma classificação aqui e tal, vai para cima, né? Mas ele não vai dividir roda com o Hamilton, né? Então, assim, eu vejo muito o Russell assim, nesse momento. Eu também acho. Ô, Ana, te agrada a volta do Albon com a Williams? O que ele pode fazer? Ele pode fazer o que o Russell fazia na equipe? Você acha que a Williams perde, ganha? Me agrada a volta do Albon. Eu acho ele um bom piloto. Eu sempre gostei do Albon. Eu acho que a dupla com o Latifi vai ser interessante. Acho que talvez o Albon, por o tempo que ele ficou sem a Fórmula 1, não seja a mesma coisa que o Russell, que estava ali sempre na Fórmula 1, desde quando entrou na categoria. Mas vejo o Albon sendo um piloto que, a meu ver, eu espero que ele seja um pouco mais constante, assim, consiga ajudar o Williams. A Williams que teve seus brilhos em 2021, teve seus primeiros pontos conquistados com o Russell e Latifi, não terminou como a pior equipe do grid desde 2018, então eu acho que o Albon ele tem uma grande tarefa aí nas costas dele, que é substituir o cara que está indo para a Mercedes, mas eu acho que, de certa forma, foi uma boa escolha da Williams trazer o Albon de volta para a Fórmula 1, justamente nesse momento que a equipe vive, e dar uma chance para ele. Para a gente lembrar, o Albon foi um cara que, com um carro pior, disputou o título da Fórmula 2 com o Norris e com o Russell. Sim. Então, assim, ele está muito longe de ser bobo. E o próprio Latifi foi companheiro do Albon nessa temporada em que o Albon disputou o título da Fórmula 2, e o Latifi disse ao Grande Prêmio, em entrevista exclusiva, quando ele ainda era piloto da Fórmula 2, que o Albon tinha sido o melhor companheiro de equipe que ele já tinha tido. Não sei se ele ainda acha isso, porque ele teve o Russell como companheiro nas últimas 2 temporadas, mas vale a gente perguntar para o Latifi no GP de São Paulo de 2022 se o Russell superou o Albon nessa escala de melhor companheiro que ele já teve. Já vou até anotar aqui para fazer essa pergunta para o Lala daqui a alguns meses. Lala que tem a minha torcida, viu? Lala tem minha torcida. Sim. Injustiçadíssimo, Lala, né? Sim. Coitado. Muito mesmo. Pegaram o cara para Cristo. Eu sou solidária com ele. Merecido. Olha, não saiu da Fórmula 1, mas teve gente jurando que isso podia acontecer. Vou começar então com a Eve. 2 perguntas em uma, né? Você chegou a acreditar que o Hamilton fosse realmente se aposentar? E em que condições o Hamilton volta sem jamais ter ido? Fui e agora voltei, né? Como ele mesmo... Não, eu não acreditei, não comprei essa coisa de aposentadoria, de se retirar do esporte, nada disso. Eu acho que, lógico, né? Um silêncio dele incomodou demais, né? Incomodou demais
todo mundo na Fórmula 1, especialmente a FIA, diante do que aconteceu lá em Abu Dhabi. Entendo assim, querer se afastar um pouco para também não criar mais questões envolvendo o que aconteceu lá. Então, assim, choro de perdedor, não sei o quê, tá de mimimi, não sei o que lá, porque tudo que ele fizesse vai se virar contra ele. E acho que ele já tem tempo como diz meu pai, já tem janela demais para saber que que essas coisas acontecem, né? Então acho que assim foi mais uma estratégia nesse sentido. A Mercedes usou acertadamente esse silêncio, porque no fundo foi ela que plantou essa sementinha, né? E dizendo: olha, eu espero que ele volte, eu espero que dê tudo certo, que ele recupere a confiança no esporte e tudo mais. E aí isso virou uma bola de neve, claro, para pressionar os caras da FIA, que só nesse mês de janeiro que começaram a trabalhar em cima do que aconteceu lá em Abu Dhabi. Então, não acreditei, mas achei interessante o que ele fez. Acho que é totalmente compreensível depois do que aconteceu. Acho que foi muito inteligente também da parte dele fazer isso. E também como você... assim, é uma forma interessante de você medir as coisas que aconteceram, né? Assim, né, assim, aquela popularidade, o que as pessoas falaram sobre isso. Então, assim, acho que foi bem inteligente também dessa parte, mas acho que ele volta muito forte. Claro, né? O cara tem 7 títulos mundiais, recordista de vitórias, de poles, está ainda na melhor equipe que realmente, né, apoia em tudo ele, de todas as formas, né? Então, assim, acho que ele vai voltar muito mais forte ainda. E eu estou muito curiosa. Hoje a gente está fazendo muito curiosa para tudo, né? Mas assim, estou muito curiosa para ver o primeiro embate na pista. Não acho que o Hamilton, por exemplo, vá querer revidar as coisas, então, vou jogar o carro para cima, vou não sei o quê, meio assim, agressivo. Acho que não vai ser isso, mas acho que vai ser com um pouco mais de atenção aos detalhes, sabe? Eu acho que no começo do ano passado, as coisas assim, como a Mercedes tem esse poder de recuperação, ele também tem esse poder de recuperação, ficou a impressão, pelo menos para mim, de que ele estava levando o campeonato muito na tranquilidade, assim, a gente pode vencer quando quiser, a gente pode virar quando quiser, e não é bem assim. Né? Então, de repente, quando você está brigando com alguém que está muito ansioso para ganhar, para vencer, talvez alguns detalhes precisam ter mais atenção. E isso eu acho que foi muito claro naquela corrida em Baku, né? Naquela relargada, aquele erro e tal. Então, acho que aquilo ali deixou isso muito claro. Então, acho que talvez essa temporada seja uma temporada de ter mais atenção com esses detalhes, como aconteceu depois que ele perdeu aquele título para o Rosberg, né? Então, assim, ele passou a treinar mais coisas que ele não fazia, né? Por exemplo, testar mais pneus, testar mais não sei o quê, sabe? Pequenos detalhes que depois no final a gente vê que faz alguma diferença também. E aí, Ana, você comprou esse discurso da possível aposentadoria? Não? E o que você acha, o que você espera da volta do Lewis? Da volta, né? Que volta. Também não comprei, Gá. Eu acho que não duvido ele ter cogitado, porque a forma com que aconteceu tudo, não só pela polêmica de Abu Dhabi, mas como ele na reta final do campeonato de 2021 ele vinha com tudo, estava conseguindo já chegar empatado com o Verstappen em Abu Dhabi, depois de como todas as coisas desenrolaram. E o Hamilton ele sempre foi um cara que prezou muito pela saúde mental. Então eu concordo com a Eve que é muito compreensível ele ter tirado esse tempo das redes sociais. Eu acho que ele ter tirado um tempo para ele entender também o que aconteceu, porque, convenhamos, ele vinha ganhando aí há muitos anos e de repente acontece tudo isso da forma com que aconteceu, então eu entendo ele ter ficado abalado com isso também. E aí a Mercedes, lógico, aproveitou a força midiática que o Hamilton tem também para pressionar a FIA, como a Abby disse, e eu acho que é compreensível também, porque a Mercedes está defendendo o lado dela, assim como a Red Bull defendeu o outro lado, e agora, com a volta dele, eu espero um Hamilton ainda mais forte. Eu acho que ele ganha, acho que ele mostra para a Fórmula 1 o poder midiático que ele tem, não que ele vá usar isso contra a Fórmula 1, lógico, mas eu acho que ele mostra o grande poder que ele tem. A Fórmula 1 se mostrou muito preocupada com as possíveis decisões que ele pudesse tomar.
Eu acho que a gente viu muitos rumores, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, que ele estava esperando a decisão da FIA. Então, eu acho que a Fórmula 1 ficou muito preocupada com o que aconteceu, e eu acho que, de certa forma, essa pressão da Mercedes e o silêncio do Hamilton, de certa forma, também fizeram com que essa investigação realmente acontecesse bem detalhada, como eles dizem. Então, eu acho que o Hamilton volta forte, lógico, é um heptacampeão que vai ter um novo companheiro de equipe aí. Eu acho que em 2022 ele vai dar mais do que ele tem, ele não tem nada para provar, ele já provou o que ele tinha para provar, mas eu acho que ele vai dar tudo que ele tem por esse título de 2022. Vamos de novo, então, com vocês duas para outro tema borbulhante, assim como Hamilton, Michael Masi, né? Os três nomes mais ditos desde o final da temporada, Verstappen, Hamilton e Masi. O cara realmente virou protagonista. Eve, ele acabou ganhando protagonismo, principalmente pelas regras freestyle que ele aplicou ali nas últimas corridas, especialmente. Ficou altamente questionado, então algumas questões aqui para vocês, e aí vocês resumem nas respostas. Começando com você, Eve. Há clima para o jovem seguir no comando da direção de provas? Há alguma chance dele continuar? E você acha que a Red Bull faz um bom papel pedindo para que ele continue? Sim, acho que ele não tem muito clima para continuar. Eu diria que assim é muito complicado, né? Depois de ficar no olho do furacão, aí chegar lá no Bahrein e tá lá o Michael Masi na direção de prova. Acho que as coisas ficariam assim, no mínimo estranhas, né? Acho que há uma chance disso acontecer, porque existe também uma compreensão no paddock que ele ficou muito isolado, muito exposto, e isso acabou fazendo com que ele tivesse esse surto de direção, dessa interpretação um pouco peculiar do regulamento e tudo mais, e que aí, tendo um suporte, tendo um apoio ali, talvez as coisas sejam diferentes. Há essa compreensão dentro do paddock, mas não sei se a Mercedes, por exemplo, aceitaria. Acho que a Mercedes está numa vibe de, olha, queremos a cabeça dele. E a Red Bull, claro, né? A Red Bull é a partidária da treta, né? Então, assim, vamos pela treta. Assim, vamos querer o Michael Masi aí. Então, assim, é compreensível, assim, dentro dessa disputa toda, né? Que não acabou, né? Então, assim, por mais que o campeonato do ano passado encerrou e tudo mais, as coisas continuam muito quentes, né? Então, assim, o Christian Horner chegar num leilão lá e comprar uma visita guiada na Mercedes, pô, que é coisa mais fantástica. Cara, que é isso? Meu Deus do céu. Então, assim, a treta, gente. É tudo que a gente quer ver. E eu fico imaginando esse leilão. O senhor Rudolph, empresário de Seattle, disputando contra Christian Horner. Sim. Eu adoraria ver a visita guiada. Nossa. Inacreditável. Ô, Ana, me responda então você também. A clima, a chance e a Red Bull faz bem em botar fogo no parquinho? Eu acho que não há clima. Se ele continuar, eu acho mais a chance, porque se ele continuar, no entanto, eu acho que toda decisão que ele tomar vai ser questionada. Eu acho que ele abriu não ele, né? A direção de provas abriu um precedente gigantesco em 2021 e deixa o cargo de direção de provas como um dos cargos mais pressionados, eu acho, hoje da Fórmula 1. E eu acho que cai muito também sobre os ombros do Mohammed Ben Sulayem, que é o novo presidente da FIA, de como ele vai querer começar a sua trajetória como presidente da FIA. Então, eu acho que o que aconteceu em Abu Dhabi e no resto da temporada, porque foram decisões inconsistentes ao longo da temporada, eu acho que não só mexeu desportivamente, mexeu também de uma forma midiática, que cai sobre a nova direção da FIA e cai sobre Michael Masi, ou seja lá quem for que vai sentar onde ele ficava nas provas. Então, eu acho que não há clima, há chance, mas vai ser uma pressão gigantesca, sempre vai ter alguém questionando o que ele faz, caso ele realmente siga
e não tenha consistência nas decisões dele. E eu acho que a Red Bull, como eu disse, assim como a Mercedes defende o lado dela de pressionar porque ela não quer ver mais Michael Masi, eu acho que a Red Bull é compreensível também que ela defenda o outro lado, até porque, de certa forma, a Red Bull, como a Eve disse, que é a treta, que é a disputa que vai seguir acontecendo, a meu ver, em 2022 em todos os sentidos também. Antes da gente partir para as duas últimas perguntas aqui, eu já vou deixar um aviso para você, ouvinte do Padocast, leitor do Grande Prêmio, enfim, assinante nosso. Não sei quem está nos ouvindo neste momento, mas teremos outros programas antes da temporada falando mais a fundo de cada um dos pilotos, da briga pelo título. Até conversei com a Eve antes da gravação sobre isso. Teremos um programa também falando da pré-temporada, do que a gente viu na pré-temporada, porque se a gente fizesse essa projeção hoje, né, do que esperar do campeonato, seria muito cedo, porque a gente não viu os carros novos na pista ainda e o regulamento é completamente diferente. Então, provavelmente o programa ficaria datado. Para isso não acontecer, a gente preferiu pegar hoje as mudanças e mais para frente, daqui, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, antes da temporada começar, a gente vai fazer aquele balanço geral, de novo, esse termo, aquele balanço completo das previsões para a temporada. A gente sempre faz isso, nossas previsões de campeão, de pior piloto, e aí depois a gente vê no final do ano o que a gente errou e o que milagrosamente acertamos, tá bom? Mas antes de encerrar, temos 2 perguntas aqui. Ana, é Verstappen e Hamilton de novo? E o que esperamos de Verstappen defendendo esse título? Eu acho que é Verstappen e Hamilton de novo. Acho que eu espero também que em 2022 os segundões, que o Pérez e agora o Russell tenham um papel mais importante nisso também, para não deixar os dois lá disputando na frente sozinhos. Mas eu realmente espero que tenha também uma terceira equipe aparecendo. Eu acho que a coisa que eu mais gostaria de ver em 2022 é uma terceira equipe despontando aí, mas ainda acredito que Verstappen e Hamilton vão ser os grandes protagonistas novamente. Espero que o final dessa temporada seja um final bem melhor do que a gente viu, porque foi muito polêmico e eu acho que não foi legal para a temporada de 2021 que a gente teve. Mas acho que é Verstappen e Hamilton de novo, e eu vejo o Verstappen. Embora o Verstappen ele diga que nem toda temporada precisa ser como de 2021, que ele tá tranquilo e tudo mais, não vejo o Verstappen tão paz e amor assim. Eu acho que ele vai querer defender. Nunca foi. Eu acho que ele vai querer defender aí seu segundo título, agora como porque ele já disse também que quer manter o número 1 em seu carro, então provavelmente a gente vai ter um Verstappen agressivo, e eu digo agressivo não sentido ruim, eu acho que ele é agressivo no sentido como bom piloto, para defender aí seu segundo título. Então eu espero Hamilton e Verstappen de novo, espero que em melhores caminhos, mas enfim. Muito bom. E você, Eve? É Max e Lewis de novo, 2.0? E qual versão do Verstappen esperamos? Vocês sabem, eu sou sempre a favor da treta. Então, assim, eu quero muito Hamilton e Verstappen, parte 2. Acho que a Fórmula 1 precisa, merece, acho que é um bom enredo aí. Mas seria interessante ter algumas gente orbitando ali em torno deles. Acho que talvez daria um tempero a mais. O Verstappen está nesse modo mais paz e amor, porque ele está de férias, né? Então, beleza. Isso, Então, passou um tempinho na praia, aquela coisa toda, então tá sussa, assim, né? Bronzeadinho, assim, então tá beleza, assim. Mas não espero esse Verstappen paz e amor aí no decorrer da temporada. Acho que ele volta ainda mais forte. Acho que ele volta também mais seguro de si, porque ele já é o campeão, então assim, passou aquela coisa da afirmação, de você ter que fazer tudo que está ao seu alcance, de aproveitar todas as oportunidades. Então, acho que eu imagino um Verstappen também dosando isso um pouco, sabe? Entendendo um pouco a posição dele. Não acho que ele vai tirar o pé e nem acho que ele vai abrir mão do estilo de pilotagem dele. Acho que ele vai continuar muito forte, muito nessa pegada, mas com talvez uma cabeça melhor, sabe? Assim, de repente, assim, olha, eu acho que eu posso fazer isso de uma maneira diferente.
um pouco mais inteligente, mas aquilo que faz parte da natureza dele vai continuar, né? Ele não vai abrir mão disso. Mas acho que essa questão de você correr atrás da afirmação, esse peso, ele não vai ter mais. Então, acho que a gente vai ver um Verstappen mais solto, mas ao mesmo tempo mais seguro de si, da posição dele e tudo mais. Agora, nossa última pergunta aqui, enquanto o céu do Brooklyn quase despenca na minha cabeça. A última pergunta, vocês nem precisam elaborar a resposta, tá? É curta e grossa, porque mais para frente a gente vai fazer essa pergunta mais umas 812 vezes até o fim da temporada. Evelyn Guimarães, quem vai ser o campeão da Fórmula 1 2022? Eu ia falar, sabe o que eu ia dizer? Eu falei assim, começa com a Ana. Eu ia falar, começa com a Evelyn. Não dá tempo. Eu não vou responder isso, desculpa. Eu vou dar a resposta também. Não dá, Gá, para responder isso assim. Mas que seria legal, a gente faria um infográfico, né? Não vou falar isso, senão o Rodrigo Berton me mata, mas faria lá um infográfico de quantas vezes mudamos de opinião durante a temporada. Sim. Não, é que assim, se fosse um regulamento, o mesmo regulamento, se não tivesse mudança, aí daria para até brincar com isso. Mas um regulamento completamente novo, eu não sei. Hoje eu vou usar da minha minha amizade com o senhor para dizer, olha, vou usar na cara dura mesmo. Olha, hoje eu não vou falar. Você também, Ana, vai usar essa carta? Eu pensei muito nessa resposta, e minha resposta é que eu não faço ideia, mas vou usar a carta também. Muito bem, então vou considerar aqui para o futuro que nós três respondemos Yuki Tsunoda como campeão da temporada 2022. Guan Yu Zhou, vai. Guan Yu Zhou, bom palpite. Bom, meninas, é isso. Ainda é fevereiro, pré-temporada da Fórmula 1 nem começou, é verdade, mas o fim de semana já está daquele jeito, tem Stock Car e a Ana estará na corrida de duplas, vai trazer tudo de Interlagos, então fiquem de olho, tem muita coisa legal, tem o Pietro Fittipaldi com o Tony Kanaan, tem o Drogovic com o César Ramos, mas principalmente o Glock com o Massa, uma das histórias mais legais da temporada, que nem começou ainda. Tem Fórmula E no México, o JP vai estar na cobertura, não estará no México, mas estará na cobertura da Fórmula E para o Grande Prêmio, então acompanhe o noticiário, acompanhe a GPTV, nossa programação de vídeo continua sem parar. Fiquem também com o agregador favorito de podcast no jeito, porque os principais programas entram por lá. Acompanhem o GP2, nosso segundo canal no YouTube, GP às 10, acontece por ali, e continuem com a gente. Eu agradeço demais a Eve, a Ana, ao Renato, Central 3. Um grande beijo para todos vocês e até a próxima edição do Padocast. Tchau!